E aí pessoal, tudo bem? Apresento-lhes a história da Terra-média. Nesse primeiro vídeo eu vou falar um pouco sobre o início do mundo, a criação do mundo em que se passa toda a história. No decorrer do vídeo, eu acho que você vai notar algumas similaridades entre a criação do mundo na fantasia de Tolkien e da criação do mundo na concepção do cristianismo. Não sei se vocês sabem, mas o Tolkien era um homem muito católico. E não sei se foi de propósito ou sem querer, mas ele acabou imprimindo alguns conceitos da fé que ele professava na história e no estilo da escrita, principalmente no livro O Silmarillion. Se você ler esse livro, eu tenho certeza que você vai notar uma semelhança muito grande entre o estilo da escrita dele e da Bíblia. Além de usar o cristianismo como fonte de inspiração, Tolkien também buscou alguns conceitos na mitologia nórdica, como o nome da maior parte dos personagens, alguns acontecimentos no decorrer da história, como o apocalipse nórdico Ragnarok, que no Senhor dos Anéis se chama Dagor-Dagorath, assim como ele também arrasta um pezinho para a mitologia grega, primariamente no papel que os Ainur têm com relação à criação do mundo, que se assemelha muito aos deuses gregos, em que cada um tem uma atribuição, como Poseidon era o deus dos mares, Apolo era o deus da luz e do sol e por aí vai. Mas antes de mergulhar no vasto universo criado pelo autor, eu acho melhor eu falar um pouquinho sobre o que é esse trem de Ainur que eu falei, porque se você não está muito familiarizado com a história, você provavelmente vai acabar ficando perdido. Os Ainur no primeiro momento foram como os anjos do cristianismo. Foram criados por Eru, também conhecido como Ilúvatar pelos elfos, que é a divindade máxima da história. Ele os criou para que cantassem as melodias que ele criava, e de uma dessas melodias se originou toda a criação. Mas espera aí que a gente já chega nesse ponto. Os Ainur inicialmente eram somente espíritos, assim como Eru, e não tinham forma física. Mas eles não eram todos iguais. Eles não estavam no mesmo patamar de existência e poder. Haviam os mais poderosos e outros menos poderosos. Os mais poderosos eram conhecidos como os Valar, e os menos poderosos eram os Maiar, e estes serviam aos seus superiores. Pensa nos Maiar como uma subclasse dos Valar. Não se esqueça disso, é muito importante para a continuidade da nossa história. Agora sim, começando a falar do verdadeiro tema do vídeo. Eru era o único ser que existia, e num pensamento ele criou os Ainur para que eles lhe fizessem companhia. Então Eru compôs uma música para que os Ainur cantassem para ele, como em um só coro, um só pensamento. Só que depois de um tempo, Melkor, que era o maior dos Ainur, tanto em conhecimento quanto em poder, começou a ter seus pensamentos próprios e se desviar da melodia inicial, o que começou a atrapalhar o andamento da música. Por muitas vezes Melkor se desviava sozinho para o vazio, procurando pela chama imperecível, pois ele muito desejava dar existência às coisas sozinho por ele mesmo, assim como Eru. Percebeu mais uma referência ao cristianismo, né? Se você olhar bem, Melkor é o diabo, é igualzinho. O diabo era um anjo, assim como Melkor, que passou a querer de alguma forma se igualar a Deus, assim como Melkor. E ambos representam o mais puro mal nas suas respectivas histórias. Por causa das desentonações de Melkor, Eru decidiu intervir e apresentar uma nova composição. Mas os ruídos que Melkor causava continuavam a atrapalhar o andamento de tal forma que fez com que o resto dos Ainur parassem de cantar. Então Eru interviu mais uma vez e apresentou outra música, e mais uma vez Melkor tumultuava. Até que Eru enfim se levantou e num abanar de mãos cessou toda a música. Depois ele decidiu levar os Ainur para o vazio e lhes mostrar o que tinha sido gerado a partir do som da música que eles cantavam no início de tudo. Era a visão da Terra. O mundo inteiro com todos os seus seres viventes e o desenrolar de toda a sua história. Nessa visão eles puderam observar que cada coisa era como um deles tinha pensado. Por exemplo, Ulmo pensou nos mares enquanto cantava, Manwë nos ares e por aí vai. Viram também o aparecer dos filhos de Ilúvatar, que eram os elfos e os homens, e concentraram todo o seu desejo nesse lugar para que pudessem cuidar e olhar por esses novos seres. Mas Melkor, que também estava no meio deles, só sentiu um desejo de dominá-los e subjugá-los à sua vontade. Então Eru criou Ea, que é o nosso universo, e Arda, que é a nossa terra. Mas Arda ainda era sem forma, e ele deu uma opção aos Ainur, de que poderiam ir até Arda para dar forma ao mundo e poder tornar realidade tudo aquilo que eles observaram na visão que lhes foi mostrado. Embora creio que não exista um número correto da quantidade de Ainur existentes, apenas 15 Valar, contando com o Melkor, e mais incontáveis Maiar decidiram seguir viagem para Arda, e o resto deles decidiu ficar na presença de Eru. É agora que entra a parte da mitologia grega que eu falei no começo do vídeo. A Manwë foi atribuído poder sobre os ares e sobre as aves. A Ulmo foi atribuído poder sobre os mares. A Yavanna foi atribuído poder sobre as plantas e toda a vegetação e por aí vai. Tudo como eles tinham se identificado na primeira canção. Então eles começaram a dar forma a Arda, mas Melkor também estava por lá. E ele desejava muito ter total poder sobre o mundo que estava sendo moldado.
Então tudo que estava começando a ser construído, Melkor ia lá e destruía, atrapalhava ou corrompia, e por isso houveram muitas guerras entre ele e os Ainur. Mas gradativamente, de pouco em pouco, as coisas foram tomando forma e se consolidando, e assim se deu a criação do mundo no universo do Senhor dos Anéis. Eu não sei se você sabe, se você já ouviu falar, mas o mundo que o Tolkien criou nessa história é o nosso mundo. É tipo um passado alternativo da nossa própria história. E nós estaríamos, segundo ele, mais ou menos na 6ª ou na 7ª era. Ainda tem muita coisa que acontece do início da contagem do tempo em termos de eras, mas o intuito desse vídeo inicial é só contar resumidamente o início de tudo. O resto vai acabar ficando para outro vídeo mesmo. Então pessoal, se você gostou desse vídeo, por favor deixa um like aí, se inscreve no canal se possível, compartilha com seus amigos que ajuda muito na divulgação e sinta-se totalmente à vontade para usar a seção dos comentários para expressar o que você achou do vídeo, sobre a qualidade das informações, se tá bom o nível, sobre o formato do vídeo, se a sequência de fatos está bem compreensível, que vai me ajudar muito na produção dos próximos, tá ok? Então tenha um ótimo dia, ou tarde ou noite, dependendo da hora que você tá vendo isso, né? E até o próximo vídeo.